contratação de Sampaoli no Santos é pedido da torcida para substituir Pedro Caixinha. Isso mesmo, ação depois da primeira derrota aí no Campeonato Brasileiro, com as mudanças muito erradas, do Pedro Caixinha. A torcida, e não só a torcida, mas a diretoria e outros meios aí de notícias já estão pedindo a demissão de Pedro Caixinha. A gente vai falar sobre isso e muito mais, mas antes deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo para mais pessoas. Sem enrolação, vamos para a primeira notícia desse vídeo. No último domingo, dia 30, o Santos saiu na frente na estreia do Campeonato Brasileiro, com um gol marcado por Barreal. No entanto, o Vasco da Gama virou a partida com Nuno Moreira e Vegete e venceu a partida em São Januário. A partida feita pelo Alvinegro Praiano não pegou nada bem, inclusive o presidente Marcelo Teixeira fez duras cobranças após a partida, de maneira pública, demonstrando incômodo com o resultado do jogo. Com isso, acabou vindo à tona que Pedro Caixinha já é contestado e a próxima rodada promete ser decisiva. Inclusive, a torcida também não está nada satisfeita com o português e pediu pela volta de um velho conhecido. Pelo X antigo Twitter, alguns adeptos santistas se manifestaram e pediram para que o argentino Jorge Sampaoli, hoje no Rennes da França, retorne e substitua Pedro Caixinha como treinador do Peixe. O maior problema tem nome e sobrenome: Pedro Pardal Lusitano Caixinha. Traz de volta o Sampaoli, que o Santos foi o grande trabalho da vida dele, afirmou um torcedor na rede social nesta segunda-feira. Então é isso, nação. Quero saber a sua opinião. Comente aqui abaixo se você é a favor da volta de Sampaoli e, se não for o Sampaoli, quem seria o técnico ideal. Comente aqui, fica até o final desse vídeo. Gente, o presidente Marcelo Teixeira falou que o Santos tomou gols infantis, que não conseguiu matar o jogo quando podia matar, que espera que o Santos tenha um papel nesse Campeonato Brasileiro de acordo com a sua tradição, ou seja, brigar lá em cima e não para ser rebaixado. Por isso foi montado esse elenco, por isso o Neymar voltou, por isso o Golezer foi contratado, por isso o Barreal também veio, por isso o Gabriel Veron voltou de novo pro Brasil para jogar no Santos. Então, enfim, tudo isso está na cabeça do presidente do Santos e na cabeça do santista também. Embora a gente tivesse, eu mesmo falei, olha, o empate no Rio de Janeiro, estreia contra o Vasco é um bom negócio, a gente fala com uma certa cautela. Mas, gente, estava todo mundo contando com esses 3 pontos, gente. Todo torcedor do Santos estava contando com esses, não era empatar com o Vasco. O torcedor estava contando com os 3 pontos. E o presidente Marcelo Teixeira também. Também. E pelo que se apurou, depois de dito tudo isso, é que ele já está começando a pensar em fazer com o Pedro Caixinha. Demorou, né, Marcelo? Eu te falei, dia 23 de dezembro, nós conversamos por telefone. Você ficou bravo comigo. Eu falei pra você assim, pô, Marcelo, 35 dias de espera pelo novo treinador e você anuncia o Caixinha. Você ficou louco da vida comigo. Veja a reação das pessoas, dos seus companheiros de profissão, da torcida do Santos, todo mundo aprovando, menos você. Ah, meu companheiro, eu olho, eu estudo, eu observo, eu vejo. O trabalho do Caixinha, por onde ele passou, foram trabalhos ruins, medíocres, fracos. E se ele não fosse demitido do Bragantino no ano passado, o Bragantino podia cair. E o Santos vai lá e contrata com esperança de fazer um 2025 lá em cima, o técnico que quase foi rebaixado com o Bragantino, que nunca trabalhou num time grande, de primeiro nível. Essa é a primeira oportunidade dele. Até aí tudo bem. Mas o cara demitido do Bragantino porque está sendo... porque o time corre o risco de ser rebaixado, o Santos não pode contratar esse treinador, gente. O Santos não pode contratar. E eu falei pra você, Marcelo Teixeira. Eu falei, você ficou bravo comigo. Agora você demorou, né, velho? Demorou, né? Demorou. Tá pensando em demitir o cara, né? Pois é, tá pensando em demitir. E ontem, depois do jogo, veja só que coisa interessante. Ontem, depois do jogo, o Marcelo Teixeira chamou no saco todo mundo. Todo mundo não. O Pedro Caixinha e os jogadores também, vai todo mundo. Aí falou, pô, tomamos gols de erros infantis. A gente treina. Pera um pouquinho. Aí tem 2 observações para fazer. Mentira. Não treina coisa nenhuma. O Santos teve 3 semanas entre a eliminação do Campeonato Paulista pelo Corinthians e a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama. 3 semanas. Só que 8 dias foram de folga. Então o Santos não teve 3 semanas. O Santos teve 2 semanas. 2 semanas para trabalhar. O Santos teve 2 semanas, porque o Pedro Caixinha deu 8 dias de férias, de folga. 8 dias de folga. Então, essa história, Marcelo Teixeira, que o time treina, não é verdade. Agora,
Digamos que seja verdade. Que o time, mesmo nessas 2 semanas, tenha treinado com afinco, com dedicação, com intensidade. Então, se isso é verdade, treinou mal. Treinou mal. Porque o mundo sabe que o Vasco da Gama é um time de uma jogada apenas. Bola na área pro Vegete. Só. O que você tem que fazer? O único jogador do Vasco que tem que marcar é o Vegete. Nem o Felipe Coutinho. Nossa, deu pena ver o Felipe Coutinho ontem. Nossa, nem parecia o cara. Os caras falaram na narração, Pedro Coutinho, Felipe Coutinho, aí a hora que dava o zoom no jogador, caramba, é ele mesmo. Nossa, que coisa horrorosa. Nem sombra daquele jogador que a gente sabia, que a gente viu jogar no próprio Vasco, no Liverpool, no Barcelona, no Bayern de Munique, na Inter de Milão, seja lá onde foi. Esse que está jogando no Vasco, que jogou ontem contra o Santos, gente do céu, coitadinho. Eu fiquei espantado. Espero que ele melhore. Mas todo mundo sabe, como eu falei, estava falando, que o Vasco só tem um jogador para que o adversário tenha que se preocupar. Um, que é o Vegete. Só. Então o que você faz numa situação dessa? E ele é bom na bola aérea, porque no chão ele também é bem limitado. Mas na bola aérea o cara é poeta, o cara é bom. O que você tem que fazer numa hora dessa? Como é que você tem que se preparar para um jogo desse? Você tem que marcar o nascedor da jogada, ou seja, os cruzamentos, e o jogador. Acabou. Gente, o segundo gol, ninguém disputa. Ninguém quer dizer o Zé Ivaldo, né? O Zé Ivaldo deixou ele sozinho, ele não disputa a bola com ninguém, só tem o trabalho de fazer isso aqui, ó. Então, não disputou com ele. Se o Zé Ivaldo tá na jogada, você pelo menos atrapalha o cara. Mas o Santos, que nem o Marcelo Teixeira disse, treina, e se isso é verdade, treina mal. E ele falou, Marcelo Teixeira, que o Santos veio com esse problema desde o começo do ano. E é verdade. Melhorou com a entrada do Gil. E a saída do Luan Pérez. Melhorou. Ontem o Gil foi mal. O Zé Ivaldo foi mal. Tem dia que vai acontecer isso. Agora, se você não tá bem, pelo menos você tenta atrapalhar o cara, gente. Vai no corpo dele. Dario Pereira foi um dos maiores zagueiros da história do futebol uruguaio e que jogou no São Paulo durante muito tempo. Tinha um centroavante da Ferroviária chamado Marcão, que depois até chegou a jogar no São Paulo. E na época eu era repórter de jornal. Aí eu fui lá e falei, ô Dario, o jogo era uma semifinal do Campeonato Paulista, uma coisa assim, a Ferroviária tava bem babu. Falei, Dario, marcar o Marcão não é fácil não, velho. O Dario tinha 1,83m, 1,84m, era uma coisa assim. E o Marcão tinha mais de 1,90m, acho que tinha 1,95m. Aí ele virou pra mim e falou assim, Fábio, eu não vou conseguir cabecear a pelota, mas o Marcão também não vai. Eu falei, como assim, Dario? Eu não vou deixar ele subir. Eu vou tocar no corpo dele. Na hora que ele tiver assim, desequilibra o cara. Porque se eu for tentar cabecear no mano a mano, com o Marcão, ele é mais alto do que eu. Ele tem 1,95m, eu tenho 1,83m. Como é que eu vou? O cara é 10 centímetros maior do que eu. O que o Dario fazia? Ele ia só no corpo do Marcão. Mas ele não largava o Marcão. O Marcão estava sempre do lado dele. Porque ele não largava o Marcão. E isso o Zé Ivaldo tinha que ter feito com o Vegete. Porque o Vegete explorou o Zé Ivaldo. Ele não explorou o Gil. Ele estava sempre entre o Zé Ivaldo e o Escobar. O Zé Ivaldo tinha que ter feito isso. O primeiro gol é uma assistência de cabeça dele. O segundo gol é um gol de cabeça do Vegete. Entendeu? Foi mal. Nossos backs foram maus. Mas esse não é um problema que se limita apenas a esse jogo. Então o Marcelo Teixeira está preocupado. Chamou no saco todo mundo. Aí eu pergunto, e daí? Vai fazer o quê? Esperar mais 2 jogos? Esperar perder mais 2 jogos? Para depois ficar com 3 jogos e 3 derrotas? Aí, meu companheiro, a água bate no pescoço. Vem o desespero. Você já pensou o Santos, depois de 3 rodadas, ter 3 derrotas? Perdeu pro Vasco, perde pro Bahia em casa e perde pro Fluminense fora. Pode acontecer? Pode. Pode, claro que pode. Neymar não joga. Soteldo não joga. O técnico só dá folga para os jogadores. Treina mal. Pode acontecer. Vocês já pensaram isso, gente? Depois de 3 rodadas, o Santos ter 0 ponto. E aí? Vem o desespero. E todo aquele filme de 2023 vai voltar à nossa cabeça. Que filme é esse? O rebaixamento. Agora, o Santos, o Marcelo Teixeira, o Pedro Martins tiveram 3 semanas para ver isso. Agora vão ver agora? Agora vocês vão ver isso? Por que você aproveitou essa semana toda?
essas 3 semanas, perdão, que o Santos teve, e nesse momento se procurou um treinador, depois do que foi visto no Campeonato Paulista. O Santos venceu um jogo fora de casa no Campeonato Paulista. Campeonato Paulista. Tem cabimento. Perde-se 3 semanas. Se demitir o Caixinha agora, eu acho um absurdo. Por que você aproveitou isso antes? Entendeu? Vão dar mais 3 jogos? 3, 4, 5? E aí, como é que faz? Vocês viram o que vem depois do jogo contra o... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Depois do jogo contra Santos estreou contra o Vasco, né? Perdeu por 2-1. Depois, agora ele vai receber o Vasco, o Bahia, final de semana que vem, em Santos, na Vila Belmiro. Depois vai até o Maracanã jogar contra o Fluminense, isso na 3ª rodada. Aí na 4ª rodada, o Santos vai receber o Atlético Mineiro. E na 5ª rodada sai para jogar contra o São Paulo. Se não tomar cuidado, meu, não tem Velo Clube da vida, não tem Ituano, não tem Guarani, não tem Ponte Preta, não tem, velho. Você sai do Vasco, vem um Bahia, vem depois o Fluminense, vem o Atlético, vem o São Paulo. Então, nesse momento, o Santos tinha que estar pronto. Tinha que estar prontinho, não tá. Mas aí eu pergunto para vocês, um técnico que não consegue ver que o Guilherme não pode ser titular. Ontem o cara mais uma vez não jogou nada. Ele fez 5 alterações. 5. O Guilherme ficou em campo. Um técnico que não consegue sensibilizar o seu diretor, o seu CEO e o seu presidente de que é necessário contratar um lateral direito. O Santos não tem lateral direito. Não dá para tocar o campeonato com o Sherman e Léo Godoy. E ficar achando que o Aderlan vai voltar bem. Ninguém sabe. A lesão do Aderlan é a mesma do Neymar. A gente não sabe. Um técnico que não consegue resolver o problema nas bolas aéreas. O Santos é o time no Brasil que mais gols toma de bola aérea. Um técnico que mexe mal no time. Por exemplo, o Guilherme não sai nunca. Quanto tempo mais você vai dar para esse técnico? Tá meio maluco que eu tô falando? Você falou, o senhor Marizano não falou que não devia demitir? Não, não foi isso que eu falei. Eu falei que se demitiu o Pedro Caixinha agora é um absurdo. Porque isso aí mostra o quê? Falta de sensibilidade e de competência ao seu Pedro Martins, mas principalmente ao Marcelo Teixeira, que é quem manda. É ele que manda. É ele que manda. O Santos perdeu 3 semanas com o Pedro Caixinha. Uma foi de folga, 2 de treinamento. Treinamento, ó, meia boca. E aí, o que se faz? Manda ele embora. Vamos supor que amanhã o Marcelo Teixeira chega lá e demita ele. Quem vem? Quem vem? São Paulo? São Paulo brigou com o Messi, meu companheiro, na seleção da Argentina, durante uma Copa do Mundo. Ele não vai pensar 2 vezes em brigar com o Neymar. Eu acho perigoso. Acho muito perigoso. Acho o São Paulo muito bom treinador. Putz, adoraria que ele voltasse pro Santos, mas não com o Neymar. Ele vai bater de frente. Ele bateu de frente com o Messi, gente. Ele não conversava com o Messi. O Messi não pode nem ouvir falar o nome do São Paulo. Por conta das maluquices dele, intensidade de treino, isso e aquilo, blá, blá, blá. O Messi falou, não dá. Ele bateu de frente com o Messi. Vocês acham que... Como é que vai ser o relacionamento dele com o Neymar? É um risco, não é? Então você contrataria? Eu não correria esse risco. Eu não correria esse risco. Entendeu? Dorival Júnior, gente, o trabalho que o Dorival fez na seleção foi muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. O jogo do Brasil contra a Argentina, pelo amor de Deus, o Brasil foi dominado pela Argentina. Não é que perdeu por 1 gol de diferença. 2. O Santos foi goleado. 4. O Santos não. A seleção foi goleada. 4-1. Eu não contrataria o Dorival. Eu não contrataria. Deixa ele descansar, ter aí um período sabático para analisar tudo que aconteceu na vida dele e ver como é que vai ser para voltar. Eu não contrataria o Dorival. Entendeu? Não contrataria. Aí eu pergunto a vocês, Renato Gaúcho, vou contar um negócio para vocês. Dentro do Santos, algumas pessoas acham que seria interessante. Porque ele é o boleirão. Agora, o boleirão, numa época em que a gente vê o futebol sendo mapeado, estudado, vai resolver? Não é um risco? Bom, ele é um boleirão no trato ali com os jogadores, mas quem treina o time é o Alexandre Mendes.
esse cara é bom, ele é competente. Ele que treina o time. Ele que chegará pro Renato Gaúcho e fala assim, escuta, vai jogar Brasão, fulano de tal, Ciclano, Beltrano e o Guinho. Entendeu? Ele é bom. A vinda do Renato Gaúcho, não se impressionem com o folclore que permeia o Renato. Não se preocupe com isso. Porque o auxiliar dele, o Alexandre Mendes, é muito bom. Podia ser uma alternativa. E algumas pessoas dentro do Santos me disseram isso, que o Santos talvez precisasse, nesse momento, de um técnico assim. Entendeu? Outra coisa, você não gostou do Renato Gaúcho? Tá bom, então vamos descartar. Você quer um Mano, é isso? Não quer, né? Não quer, né? Claro que não. Tá na praça. Você quer o Tite? O Tite, dizem, é o cara que o Neymar gosta. Ele gostaria de ver à frente do Santos. Trabalhou com ele em 2 Copas do Mundo. E o César Sampaio, que foi auxiliar do Tite na última Copa do Mundo e também no Flamengo, tá lá no Santos. Eu acho ele interessante, sinceramente. Eu acho ele interessante, o Tite. Entre Renato Gaúcho, São Paulo, Dorival, Mano e Tite, eu ficaria com o Tite. Eu ficaria com o Tite. É um cara respeitado, pô. 2 Copas do Mundo. Olha o Brasil na mão dele, gente. Perdeu 2 jogos aí para Bélgica e para Croácia, que matou o Brasil. Mas vejam todo o trabalho dele, é um trabalho consistente. O Brasil jogava com a Argentina, ganhava. Ia lá, não perdia de 4, não. Empatava, se perdia era de um golzinho só. Não é o técnico para se descartar, não. Agora eu não sei como é que ele tá. Se ele estaria disposto. Se o Santos teria dinheiro para pagar. O Tite, acho que teria. O Neymar falaria com ele. Mas é isso aí, gente. O vídeo foi feito para a gente comentar a situação do Caixinha e fazer essa pequena reflexão no final a respeito de quem poderia ser ou de quem poderá ser o substituto do Caixinha, que caso ele venha a ser demitido. Mas que do jeito que está, não dá para ficar, não dá. Contra o Bahia, domingo. O Bahia tem um jogo agora no meio de semana na Libertadores. Acho que é contra o Talheres, uma coisa assim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Já que nós estamos conversando aqui, não custa nada, né? Libertadores 2025. Vamos lá, vamos ver. Será que o Bahia não está na Libertadores, está na Sul-Americana, hein? Caramba, agora eu fiquei em dúvida. O grupo A ele não está, nem no grupo B, nem no grupo C, nem no grupo tá. Ah, ele está na Libertadores, sim. Está no grupo F. Ele vai jogar em casa, quinta-feira, contra o Internacional. É isso aí. Quinta-feira, dia 3 de abril. Bahia e Internacional, pela Libertadores, grupo F. Então tem um jogo no meio de semana. Tudo bem, não tem viagem, mas tem um jogo. Além disso, o Everton Ribeiro não vai jogar contra o Santos. Ele foi expulso no empate do Bahia contra o Corinthians. O Bahia empatou em casa com o Corinthians. O Corinthians foi com um time alternativo por causa da final contra o Palmeiras na última quinta-feira. Foi com o time todo remendado e empatou com o Bahia. E esse Bahia, que não conseguiu passar por um time alternativo do Corinthians, vai jogar sem o Everton Ribeiro contra o Santos na Vila Belmiro. Então eu digo para vocês, o Santos tem obrigação de ganhar esse jogo. Como ele tinha obrigação também de ganhar o jogo contra o Vasco ontem em São Januário. Infelizmente não aconteceu. Mas tomara que a história, depois da partida de domingo contra o Bahia, seja bem diferente da história contra o Vasco da Gama.